No âmbito da antipsiquiatria, não existiria, enfim, a doença mental enquanto objeto natural, como considera a psiquiatria, e sim uma determinada experiência do sujeito em sua relação com o ambiente social. Meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e tenho feito aqui a leitura deste livro, uma leitura comentada, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante. E a gente está dizendo aqui de uma mudança que se faz de perspectiva em relação ao que se entende como transtorno mental ou como sofrimento psíquico. No âmbito da antipsiquiatria, como se vê, vai se deixando de lado a ideia da doença como um objeto puro e natural que se instala no sujeito, como se fosse alheio a ele, e se entende agora um processo no qual se leva em conta a experiência do sujeito e a relação dele com o ambiente social, o que amplia a ideia, né? Na medida em que o conceito de doença mental era então rejeitado, não existiria exatamente uma proposta de tratamento de doença mental, no sentido clássico que damos à ideia de terapêutica. Isso aqui parece bem óbvio, né? Não sei, mas isso é muito presente ainda no real, no consultório, quando a pessoa chega no consultório em busca de um tratamento psicológico. Geralmente se vem com a ideia de que se vai tratar a doença, como se fosse igual o médico, né? Não é bem assim. O princípio seria o de permitir que a pessoa vivenciasse a sua experiência. Essa seria, por si só, terapêutica, na medida em que o sintoma expressaria uma possibilidade de reorganização interior. Na psicodinâmica, na psicanálise, a gente vai entender os sintomas como metáforas de uma realidade que quer ser dita, quer ser mostrada, de uma dificuldade, de uma história. Então, geralmente, o sintoma, seja ele de qual espectro psiquiátrico for, de qual estrutura psicológica for, ele tem ali uma mensagem para ser dita, né? Por isso que se manifesta de um jeito que faz a pessoa sofrer, né? Não é simplesmente uma doença que chega e provoca o mal. Tem muita coisa em torno disso, dentro disso, né? Ao terapeuta, competiria auxiliar a pessoa a vivenciar e a superar este processo, acompanhando-a, protegendo-a, inclusive da violência da própria psiquiatria. No último vídeo, falamos sobre violência e opressão, que se entendeu que era o que se praticava nos hospitais psiquiátricos, nas instituições em geral, também da família, aliás, falando da família. É uma ideia bastante arriscada de se colocar, porque vamos pensar aí na nossa sociedade, né? Quantas pessoas estão aí se pondo em defesa da família, né? Quando esse discurso aparece, geralmente o que está querendo defender são posições, papéis sociais muito bem estabelecidos nessa instituição, onde se vai conservar as violências e as opressões. É uma ideia fechada de família e geralmente você pode pesquisar, você pode prestar atenção que essas pessoas que estão aí dizendo a respeito da defesa da família, né, para reafirmar discursos violentos de exclusão, de segregação em relação a famílias diferentes, famílias homoafetivas, família onde a mãe é a chefe da casa, né? Enfim, é sempre reduzir, né? Quando você vê discursos que defendem a família, é uma forma de redução também, e reduzir é manicomial, né? O autor, que certamente não era um antipsiquiatra no sentido restrito de sua concepção e do pertencimento ao grupo de autores sociais que dela participaram, ficou muito identificado com essa experiência. Erving Goffman, sociólogo dedicado ao estudo das instituições. Goffman se tornou um dos mais contundentes e conhecidos analistas críticos da instituição e do modelo teórico da psiquiatria. No livro dele, Manicômios, Prisões e Conventos, realizou uma análise microsociológica do asilo psiquiátrico igualado a outras instituições de controle e violência, por ele denominadas instituições totais. Para Goffman, o que a psiquiatria denomina o curso natural da doença é, na realidade, a carreira moral do doente mental. Era essa a percepção do Goffman. Goffman é um cara bem importante. Esse livro aqui citado, Manicômios, Prisões e Conventos, é muito importante
Porque ele faz exatamente isso, essa análise microsociológica e o entendimento de que aquilo que era entendido como curso natural da doença era a carreira moral do doente mental. Isso aqui é bem complexo de se pensar. Eu acho que o que pesa aqui é o termo moral, né? A gente já falou anteriormente dos tratamentos morais, baseados em ideias morais, moralistas, né? Que tende a diminuir, a reduzir o sujeito, né? Mais uma vez. Esmiuçando os mecanismos e sistemas dessa modalidade de institucionalização, em que se destacam a carreira moral, a estigmatização ou a mortificação do eu, a noção de desinstitucionalização torna-se mais complexa e passa a distanciar-se da noção norte-americana, sinônimo de deshospitalização, né? A gente viu aqui anterior, nos Estados Unidos, que surgiu essa ideia de desinstitucionalização, mas aqui vai se entendendo que essa ideia que surge lá tinha mais a ver com deshospitalização. O que isso quer dizer, né? Vamos lá. A pessoa estar fora do ambiente hospitalar, um ex-interno, por exemplo, não vai ser simplesmente considerado desinstitucionalizado só por estar fora do hospital, porque as marcas da instituição, elas são para a vida, né? E essas marcas vão encontrar ressonância com a sociedade, as outras instituições, né? Então, pensar desinstitucionalização é muito mais pensar além do espaço físico do hospital ou de qualquer outra instituição, né? É pensar nos aspectos mais subjetivos, mais marcantes das leis, normas, que marca no corpo, marca na psique. É um processo bem complexo, bem duro, bem difícil, né? Para iniciarmos a psiquiatria democrática, vamos entrar agora nesse ponto, nada mais oportuno que começar ouvindo o seu mais expressivo protagonista, Franco Basaglia. Vamos lá, com a voz Basaglia. Uma vez acionado o processo de transformação institucional, damos-nos conta de quanto é contraditória a existência de uma instituição que nega a própria institucionalidade no seio de nosso sistema social e cuja dinâmica tende a absorver qualquer movimento que poderia alterar o equilíbrio geral. Nossa situação não tem outra saída senão continuar sendo contraditória. A instituição é concomitantemente negada e gerida. A doença é simultaneamente posta entre parênteses e curada. A ação terapêutica é ao mesmo tempo refutada e executada. Interessante isso aqui, né? A instituição que nega a própria institucionalidade, que não se pensa, que não se autocritica e continua reproduzindo normas, tratamentos, ideias, ações que são manicomiais, mesmo dentro de uma ideia de desinstitucionalização. A coisa é muito mais ampla, né? A experiência italiana começou no início dos anos 60, em Gorizia, uma pequena cidade ao norte da Itália, e começou quando Franco Basaglia, acompanhado de Antonio Slavic e outros jovens psiquiatras, se propôs a reformar o hospital psiquiátrico ali existente. Giuseppe Dell'Acqua, coordenador de saúde mental de Trieste, relata que quando Basaglia entrou pela primeira vez no hospital foi como se houvesse recebido um choque. Sua impressão foi a de estar entrando em uma prisão, ou melhor, em um campo de concentração. Teria vindo à sua mente, diz Dell'Acqua, uma fábula que ouviu quando estivera preso na ditadura de Benito Mussolini. A fábula fala de uma serpente que entrou pela boca de um homem enquanto ele dormia e se alojou em seu estômago. E daí passou a comandar a sua vida, seus desejos, seu destino. Para Basaglia, a serpente seria a própria instituição psiquiátrica, seus processos de mortificação e deshistorização. Mortificação do eu, deshistoricização do eu, é uma negação do eu. E essa fábula aqui, né, da serpente, que ela se aloja no estômago e passa a comandar vida, desejo e destino.
Basaglia vai dizendo que essa cobra, essa serpente, é a própria instituição psiquiátrica. Quando pensa só, né, nessa ideia da serpente, né, do veneno, de comandar a vida por um viés que te prende, que te modifica, estigmatiza, né? Nos primeiros anos da experiência, inicialmente inspirada também na comunidade terapêutica e na psicoterapia institucional, Franco Basaglia, que conheceu pessoalmente tais experiências e seus dirigentes, utilizou-as com o objetivo de tornar o Hospital de Gorizia um lugar de efetivo tratamento e reabilitação dos internos. Mas, com o passar dos anos, começou a sentir que a serpente não poderia ser combatida através de medidas administrativas ou de humanização. Pois é, né? Quantas serpentes estão por aí que a gente tem engolido, né? Quantas serpentes, quantos estômagos. E a ideia do Basaglia, como vocês acabaram de ver comigo, é de que não basta a mudança no hospital, a humanização do hospital, uma vez que o próprio hospital, a própria instituição, nega a sua institucionalidade. Isso nos leva sempre a questionar o que estamos fazendo, como estamos fazendo, né? Porque, como diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, assim, quando a gente não olha para certas problemáticas, quando a gente ignora, não avança, a gente reproduz e mantém a serpente viva, né? Então, assim, a ideia aqui geral é de que, como eu acredito, como o que eu estudo leva para esse lugar, de que a doença mental ela não pode ser centralizada, entendida como o processo fundamental do sujeito, né? A doença mental ela é caracterizada por algumas características. A psiquiatria tem seus manuais, mas não se pode reduzir a pessoa a uma doença. Uma coisa que eu sempre digo e vou repetir, porque é muito presente na nossa vida aqui, na nossa sociedade, né? Que as pessoas tendem a não se pensar e se agarrar à ideia de que a questão é simplesmente curar uma suposta doença, né? Então é isso, né? Antes de terminar também, no último vídeo eu falei sobre a antipsiquiatria ser igualada a manifestações políticas dos anos 60, né? Isso reduziu também a ideia de antipsiquiatria, porque se tinha uma ideia reducionista sobre esses movimentos políticos. Só pontuar que a antipsiquiatria também é um movimento político, né? E algumas rebeldias são necessárias, porque nada é dado de mão beijada. Então é preciso sim se indignar, lutar e contestar sempre que a coisa ficar reduzida, violenta, opressora, psiquiátrica, manicomial. Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo.